A paz, Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre uma história de uma mulher chamada Leia, ou Lia em algumas traduções. Essa história se encontra em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 31. É um ponto da história ali crucial, onde a palavra de Deus vai nos trazer algo muito importante a respeito da história dessa mulher chamada Lia, ou Leia. Na minha tradução aqui está Leia, mas em outras traduções pode estar Lia. Eu quero começar aqui lendo com você o capítulo 29, no versículo 31, que diz assim: Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho, e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Deus viu que ela era desprezada e por isso a abençoou com o filho. Mas a história dela já começa errada, começa num contexto de desprezo. Para quem não conhece, essa história começa com Jacó, que é filho de Isaac, neto de Abraão. E Jacó, então, ele havia trabalhado por 7 anos para poder se casar com a irmã de Leia, chamada Raquel. Só que, passados esses 7 anos que ele trabalha, faz um acordo com seu sogro, chamado Labão, ele trabalha esses 7 anos para casar com Raquel, porque ele ficou apaixonado por Raquel. E após passar esses 7 anos desse acordo, ele havia cumprido ali os 7 anos trabalhado, ele então tem ali o casamento, só que no casamento, o seu sogro Labão, que era pai de Lia e de Raquel, ele entrega a Leia, em vez de entregar a Raquel para Jacó. E com certeza a cultura devia ter um véu cobrindo o rosto, mas ali ele não conseguiu visualizar que não era Raquel ali no casamento e então se casa com Leia enganado, vai ali para as noites de núpcia, tem ali o que é o certo do casamento, consuma o casamento e logo após, no outro dia, percebe que ele não recebeu a Raquel como ele havia trabalhado os 7 anos para receber Raquel como sua esposa, mas ele recebeu a Leia. Ele percebe ali que foi enganado então pelo seu sogro Labão e vai tirar ali satisfação com o sogro. Mas o sogro então explica que na cultura deles ele não podia dar a filha mais nova antes de casar a mais velha. Então Leia era mais velha, ele deu a Leia que era mais velha, e então só depois ele podia entregar Raquel. Então Jacó ali faz outro acordo, trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel, porque havia sido enganado pelo seu sogro e não podia voltar atrás, porque o ato do casamento já estava consumado. Então, irmão, a história dessa mulher, Leia ou Lia, começa numa história... Já começa com um início muito conturbado, um início de desprezo, de engano. E ela não foi só desprezada por Jacó, mas ela também foi desprezada pelo seu pai. Porque você imagina comigo, você num contexto desse, você saber que você vai casar com a pessoa que não te ama, saber que você vai casar com a pessoa por engano, porque o Jacó não queria a Leia, ele queria a irmã dela, a Raquel, e ela sabia disso com certeza. E mesmo assim, através desse contexto, ela não podia fazer nada. Ela obedeceu seu pai e casou com Jacó. A cultura é muito diferente, né? Então, ela teve que obedecer o pai. E você imagina esse contexto aí de desprezo. O pai a tratou como um objeto, porque não levou em conta o sentimento dela, não levou em conta o sentimento de Jacó, que não queria Leia, ele queria Raquel, já tinha deixado claro isso, que ele trabalharia 7 anos por Raquel e não por Lia. Mas essa mulher entrou na vida de Jacó num contexto de engano, num contexto de desprezo, mas mesmo assim o Senhor não havia esquecido Leia nessa confusão. Mesmo assim o Senhor não havia desprezado Leia. Na verdade, eu até entendo lendo essa história que a escolha de Deus para Jacó foi Leia e não Raquel, porque você vai ver que a escolha de Jacó, do homem, da vontade da carne ali, era a Raquel, mas a escolha de Deus para Jacó era Leia. Você pode ver isso decorrendo aqui na história de Gênesis, no capítulo 30 em diante, que dela vai nascer Judá. Quem é Judá? Judá é aquele de quem sua linhagem vai sair Jesus, que é o nosso Salvador, que é o Messias. Então você vê ali em Leia uma escolha de Deus, porque não tem como, irmão, não ter sido a escolha de Deus, porque Jesus nasceria ali do filho de Leia, nasceria ali justamente de Judá, que era o filho de Leia e não de Raquel. E você vê que Deus escolheu Lia para esse plano. Deus escolheu e deu graça a Lia para que ela vivesse ali
um propósito ainda que na dor, mas um propósito lindo, porque dela veio Judá, e de Judá veio a linhagem de Jesus, porque Jesus é conhecido também, um dos nomes do nosso Senhor é o leão da tribo de Judá. E por que leão da tribo de Judá? Porque por causa desse Judá, filho de Leia com Jacó. Então a gente já vê que Leia foi uma escolha de Deus sim para Jacó. E aqui nós vemos que, apesar de todo o desprezo que ela passou, Deus viu que ela foi desprezada. E outro ponto aqui dessa mulher, ela buscava o amor do seu marido. Embora ela tivesse casado naquele contexto todo de rejeição, de engano, ainda assim ela tinha esperança de Jacó a amar. E eu vou continuar a leitura com os irmãos, que diz assim: Léia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada, e por isso me deu mais este filho. Ou seja, ela ainda continuava olhando para o desprezo de Jacó, e Deus a abençoava com filhos. E ela ainda assim procurava o amor do seu marido. E como ela queria conseguir isso? Através de Jacó olhar para ela como uma mulher fértil e ver seus filhos e assim voltar os seus olhos para ela. Mas nós vamos ver aqui que isso não acontece. Que no decorrer, ela vai para o terceiro filho. E ela diz assim na palavra do Senhor: Léia engravidou ainda outra vez, teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Ou seja, já estava no terceiro filho, e ela ainda esperava que Jacó vê os filhos que ela estava dando para ele, e Raquel não, porque Deus não permitia Raquel engravidar, mas permitiu Léia ser fértil. Era uma bênção do Senhor ali, mostrando que ele havia olhado para Lia com misericórdia e com graça, que Deus havia escolhido Lia assim. Lia era fértil, e mesmo assim, já estava no terceiro filho, ela tinha esperança de Jacó amar ela. Mas isso, nós podemos ver que isso vai recorrer aqui à história, e isso não acontece, irmão. Então, chega no quarto filho, que diz assim a palavra do Senhor: Léia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá, e disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. E diz: depois disso, não teve mais filhos. É aqui o ponto, irmão. Ela, no quarto filho, ela entendeu que ela precisava louvar o Senhor. Só no quarto filho, que ela coloca o nome desse menino de Judá, ela disse: não, agora eu não vou esperar mais do homem, agora eu vou louvar ao Senhor. Agora eu vou olhar para Deus, porque é Ele que não me tem desprezado. É Ele quem não me tem deixado passar vergonha e tem me tornado fértil. Então ela já tira os olhos do homem, a quem ela ficava buscando amor, afeto, e isso não acontecia. E coloca os seus olhos no lugar certo, em Deus, que era aquele que estava amando, que era aquele que estava escolhendo. Apesar dela ter sido rejeitada pelo homem, Deus mostrou para ela que Deus não havia rejeitado, que Deus a havia escolhido com um propósito lindo. E que se ela pudesse ver no futuro que Jesus viria desse menino, que ela decidiu louvar ao Senhor com a vida dele, colocando nele o nome de Judá, e decidiu olhar para Deus e agradecê-lo, e através da vida daquela criança, ela louva ao Senhor. E aqui foi o ponto, irmão. Ela decidiu agora não olhar para o desprezo, não olhar para aquilo que o homem estava fazendo com ela, por mais que ela buscasse a atenção do homem, o amor do homem. O homem não olhava, o homem ainda desprezava, mas então ela decide olhar para Deus, ela decide voltar os seus olhos para Deus e louvar ao Senhor, e entendendo que Deus é quem a havia escolhido e era Deus que não havia a desprezado e que a estava abençoando. E no lugar do desprezo, Deus estava dando filhos, Deus estava mostrando para ela que Ele havia escolhido, que ele havia que ele tinha um plano para a vida dela e que ele não a havia deixado sozinha, estava lhe dando filhos como companhia, filhos como descendência, porque nessa tradução dos judeus, irmão, filho é uma bênção, filho é sinônimo de que você é escolhido por Deus, que você é abençoado por Deus, que você é querido por Deus. Então, ali ficava bem claro para todos ver, para Jacó, para Raquel, para todo ali aquele povo ver que Deus havia escolhido Lia, apesar das dificuldades, apesar dos desprezos, apesar dali de toda aquela circunstância que ela estava passando, de desprezo, de abandono, Deus não havia rejeitado, Deus a havia escolhido para um propósito lindo e maravilhoso na face da terra. Então, com essa história, eu quero lembrar a você, assim como Lia, que o Senhor não é indiferente quando nós somos desprezados pelo homem. O Senhor não fica indiferente sobre nossa dor. Ele não ficou indiferente sobre a dor de Lia. Pelo contrário, ele viu, a palavra de Deus diz que ele viu que Lia era desprezado, ou seja, nada fica escondido diante dos olhos de Deus, nada passa desapercebido.
Se você é desprezado, se você é humilhado, se você é rejeitado, Deus viu, Deus vê. E Deus, assim como Ele fez com Lia, pode fazer na nossa vida, nos dando a sua bênção, nos mostrando em cada detalhe, até mesmo nos pequenos, que Ele nos escolheu. Que Ele, ainda que o homem nos despreze, Ele nos escolheu, como diz na passagem do Senhor. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho de forma que não se compadeça do filho que ela gerou no ventre, ele diz: eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então nós vemos que no contexto de rejeição, de abandono, Deus, Ele não nos esquece. Deus, Ele não nos rejeita. E porquanto nós decidimos fazer como Leia, olhar para o Senhor e louvar a Ele, mesmo meio desprezo, Ele nos dará coisas maravilhosas, como Ele fez na vida de Leia. Deu um filho para ela, de Judá, do qual Jesus viria da linhagem dele. Jesus é descendente de Judá. Desse filho aqui que Leia decidiu louvar a Deus, também descendeu o rei Davi, que é da tribo de Judá, que é esse filho aqui de Leia. Então, assim, quando nós decidimos adorar o Senhor, mesmo em meio ao nosso desprezo, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio ao não ter aquilo que nós desejamos talvez do outro, quando nós decidimos olhar para Deus, aquele que não nos rejeita, aquele que não nos abandona, aquele que não nos despreza, se nós decidimos louvar a Ele, irmão, grandes coisas o Senhor pode fazer através da nossa vida, ainda que em momentos de dor. Lia está escrita aqui na palavra de Deus como mulher que foi tremendamente abençoada por Deus. Ela teve filhos, ela teve que Judá. A maior parte das 12 tribos de Israel descendeu de Lia, de Leia, e não de Raquel. Você vê ali um cuidado de Deus especial por aqueles que são rejeitados, por aqueles que são desprezados. Muitas vezes a gente não é a vontade do homem, a gente não é a vontade da carne, mas a gente é a vontade de Deus. A gente é a escolha de Deus para a vida de alguém. A gente é a escolha de Deus no território, a gente é a escolha de Deus no lar. Então, eu quero dizer para você, talvez você passe algum contexto assim, como Lia, de desprezo, de abandono, mas eu quero dizer para você, assim como Deus viu Lia, Ele vê você também. Assim como Deus viu Lia, Ele me viu também. E a minha história também tem vários contextos desse de desprezo, mas o Senhor não deixou de me ver. Ele me viu. E hoje, olhando para trás, em cada detalhe da minha vida, eu posso ver o cuidado de Deus comigo. Eu posso ver o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade operando na minha vida e dizendo para mim, ainda que o homem te rejeita, eu não te rejeito. Então, irmão, lembre dessa palavra. Nós possamos fazer como Lia, decidir adorar o Senhor, não o homem. Muitas vezes o Senhor permite que a gente venha passar por certas decepções, para que a gente entenda que nunca foi o homem, sempre foi Ele que cuidou de nós. Nunca foi o homem que é falho, mas sempre foi Ele que é perfeito. Sempre foi Jesus cuidando da gente, nos fortalecendo, nos enchendo com seu amor. E muitas das vezes nós somos chacoalhados para entender que o amor perfeito nós só encontramos em Deus, nós só encontramos em Jesus, o perfeito amor que lança fora todo medo. E assim foi um pouco da minha trajetória. Muitas vezes eu fui chacoalhada, eu fui decepcionada, eu fui desprezada, mas para quê? Porque Deus queria que eu voltasse meus olhos para Ele, entendendo que Ele não me despreza, Ele não me rejeita, que é Ele que tem me sustentado em toda a minha vida, não só após eu vir aqui para esta terra e nascer, mas muito antes, a palavra de Deus, que antes do nosso nascimento o Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos designou para um propósito eterno, como diz na palavra do Senhor em Jeremias, antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe, antes da gente ser gerado pelos nossos pais, o Senhor já nos conhecia e nos chamou com um propósito eterno e nos chamou pelo nome. Então, antes de ser gerado em qualquer vontade humana, eu fui gerada em Deus. E então é isso que é o mais lindo. Que bom que Lia, ela podia acordar e olhar para Deus e louvar o Senhor. Que bom que eu e você que está nesse vídeo, nós podemos despertar e decidir louvar ao Senhor com a nossa vida, apesar das dificuldades, apesar do desprezo, apesar dos sofrimentos. Porque fazendo assim, grandes coisas, com certeza, o Senhor fará na nossa vida e através da nossa vida. Porque às vezes, irmão, é muito fácil a gente adorar a Deus na hora da bonança, na hora que está tudo bem. O difícil mesmo é a gente louvar ao Senhor quando está tudo desmoronando, quando os nossos castelinhos de areia estão todos desmoronando em nossa frente, quando aquilo que a gente planejou não está nada acontecendo de forma que a gente queria.
É aí, irmão, que a gente tem que decidir louvar o Senhor, como Leia fez. Foi aí, mesmo ela vendo o marido não olhando para ela, não amando, continuou desprezando ela. Ela decidiu, dessa vez, eu vou louvar ao Senhor. Então, irmão, essa palavra que eu queria compartilhar com você. Dessa vez, decida louvar ao Senhor, assim como Lia. Porque essa mulher deu uma grande lição. Ela não deixou que o desprezo atirasse o louvor de Deus. Ela não deixou que a dificuldade ali, todas as dificuldades que ela passou ali, tirasse ela o poder dela adorar a Deus e louvar a Deus através da sua vida e da vida dos seus filhos. E nós podemos ver que o Senhor honrou Lia. Depois, no decorrer dessa história, ali no capítulo 49, nós vemos que Jacó sepulta Lia no mesmo lugar onde foi sepultado Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Ele também sepulta Lia, dando honra a esta mulher. Porque, irmão, ela foi escolha de Deus para a vida de Jacó. E eu não sei se essa passagem eu quero deixar para você. Saiba que você é escolha de Deus. Você é escolha de Deus na sua família. Você é escolha de Deus na sua igreja. Você é a escolha de Deus no seu trabalho. Então lembre disso, irmão. Pode não ser do homem, mas de Deus. Você não é esquecido por Deus. Que essa mensagem possa ter falado com você, possa ter falado no teu coração. E a minha oração é para que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.